Paz do Senhor Jesus. Curte, compartilha e comenta. Já marca o sininho para receber as próximas mensagens, amém? Vai vir pãozinho quente do céu. Prepara o teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou me alegrar e vou dormir descansando em Ti, Pai. Em nome de Jesus. O Teu povo te ama, a Tua obra ela é poderosa, Pai. Nessa noite eu te peço, usa este miserável que vai pregar nessa noite para falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Nos ensina, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Quem crê que o Senhor pode falar com você nessa noite? Meus irmãos, hoje nós encerramos a série onde nós falamos sobre o Espírito Santo. Nós já falamos sobre ser como Jesus, que era totalmente dominado pelo Espírito Santo. Nós já falamos sobre batismo com o Espírito Santo. Jesus batizou não sei quantos com o Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus? Nós já falamos sobre orar em línguas estranhas, que é um dom para quem é salvo na pessoa de Jesus e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus por isso? Quem aqui já é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Até feder para eu ver. Levanta a mão assim. Glória a Deus. Agora baixa a mão. Quem aqui ainda não é, mas crê e quer receber o batismo com o Espírito Santo? Levanta a mão para eu ver. Levanta a mão até feder para eu ver. Eu quero lhe dizer que Jesus quer lhe batizar mais do que você quer receber. Amém ou não amém? E eu quero falar hoje sobre cheios do Espírito Santo, religião ou governo. Diga assim, cheio do Espírito Santo, religião ou governo? Pois é, eu trouxe aqui em cima um livro chamado Os Feitos de Deus na Vida de Ana. Diga assim, os feitos de Deus. Pois é, Ana é minha amiga. Fica de pé, Ana e Roberta. Estão nos visitando hoje aqui, minha amiga de muitos anos, amém? Eu quero que vocês amem a vida dela, depois vocês saúdem ela com a paz do Senhor, dêem um abraço às irmãs nela, amém ou não amém? Obrigado, pode sentar, minhas irmãs. E esses dias eu tive o privilégio de estar no lançamento do livro de Ana, uma mulher, uma pequena, grande mulher, porque tamanho não tem não, mas a história para contar tem mais de 400 páginas. E eu fui surpreendido, porque Ana, um dia desse, falou comigo e com a Rayane, disse, eu preciso de vocês aqui, vocês fazem parte da minha história e tal, e fiquei mais surpreendido ainda, quando ela colocou eu e Rayane no seu livro. Os irmãos que são na igreja sabem que eu estou escrevendo um livro chamado Batismo com o Espírito Santo, e ele vai ser lançado no dia 20 de fevereiro, amém ou não amém? Mas eu nunca imaginei estar no livro dos outros, citado. E sabe, quando eu estava meditando sobre isso aqui, o Espírito Santo sobre o que eu vou pregar hoje, o Espírito Santo me fez lembrar do livro de Ana, que eu comecei a ler, e estou não sei em que página já, mas já passei pela página que fala da gente. E quando eu estava meditando, me veio uma pergunta para compartilhar com a igreja, porque comigo já aconteceu. Se alguém fosse escrever o livro de sua vida, com a sua história, e fosse falar de você, no livro dela, no livro dele, o que estaria escrito a seu respeito no livro daquela pessoa? O Espírito Santo me fez entender o seguinte: a história que as pessoas contam ao teu respeito, como você influencia a vida dela, reflete o quanto você é ou não cheio do Espírito Santo. A pergunta é, se forem falar de você, vão dizer o quê? Quando ele entrou na minha vida, a minha história mudou e para melhor? Ou quando ela passou pela minha vida, a minha vida se encheu de angústia? Quando ele entrou na minha vida, eu consegui encontrar o amor da minha vida, Jesus, através da vida dele, através da vida dela? Ou quando ele ou ela passou pela minha vida, eu conheci o diabo pessoalmente? Olha para o lado e pergunta a uma pessoa, e aí, se falarem de você, vão dizer o quê? Vão cantar um louvor a Deus, dizendo que foi o Senhor que te mandou para a vida, para melhorar? Ou vou cantar um hino daquela, não sei o que, leite, safados, cachorro, sem vergonha? Não é assim a música? Não é? Acho que é assim, né? Não, irmão.
Diga assim: meu Senhor, me ajuda a aparecer contigo na vida dos outros. Porque Jesus, por onde passou, transformou vidas. Amém ou não amém? E eu quero começar dizendo que há 20 anos atrás, eu já era crente, e eu ouvi falar de um homem chamado Francisco Abraão de Oliveira Gonçalves, chamado Irmão Abraão, que eu vou morrer falando dele, falando bem, falando de quanto ele influenciou a minha vida. E eu ia toda terça-feira lá para o Maués, na Assembleia de Deus, lá do Maués, e ele pregava o Evangelho, e pasme, irmão, toda semana, quando terminava o estudo, era uma pregação de terça-feira, doutrina que chamava. Quando terminava a pregação, Roberta, eu dizia: eu não sou crente não, eu sou crente não. Alguém aqui tem dia que está num culto e Deus fala tanto com você, que parece que você não é crente. Quem passa por isso? Eu também, irmão. Tem dia que a palavra mexe assim: meu Deus, será que eu sou crente? E eu me lembro que ele cantava um hino antigo, irmão. E quando eu estava hoje orando e meditando isso aqui, eu me lembrei, eu fui lá 20 anos atrás e me lembrei do hino antigo que ele cantava. E o hino diz assim, ó: Senhor, se existe em mim algo mal que me afaste de ti, quebranta-me. Senhor, se homem carnal reina em mim, quebranta-me. Senhor, o meu corpo eu quero a ti consagrar, a minha vida, todo o meu ser te entregar. Quero sempre a tua presença sentir. Eu te peço, meu Jesus, quebranta-me. Senhor, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou carnal, imortal, mas eu confio muito em ti. Quebranta-me, pois tu és forte, tu és supremo, és poderoso, és imortal. Quebranta-me. Senhor, cria em mim um desejo maior, de um dia a tua face eu crer, contemplar em tuas mãos, em teus pés, os sinais que por mim tu vieste sofrer. Eu te peço, meu Jesus, quebranta-me. Senhor, se eu tiver que pisar no meu irmão e magoar seu coração, quebranta-me. Senhor, se eu tiver que murmurar e blasfemar contra ti, quebranta-me. Senhor, meu Senhor, por favor, ouve a minha oração, pois eu sinto que canto o que sai do meu mais profundo ser. Senhor Jesus, por teu infinito amor, eu te peço, meu Jesus, quebranta-me. Oh, Jesus, me ajuda a ser crente, Jesus. Ajuda o teu povo a ser crente, Jesus. É tempo da gente parecer com Jesus e ser quebrantado na presença dele. É tempo da gente pedir quebrantamento, santidade, andar e deixar o doce cheiro do Espírito Santo. Diga, me quebranta, Jesus. Ai, irmão, eu ia para o culto dizer: eu não sou crente não. Eu não sou crente não. Toda semana eu queria aceitar Jesus. Hoje a gente fica insistindo, quem quer aceitar Jesus? Alguém, por favor, levanta a mão. Sim, não.
Todo o culto eu já era crente, mas quando terminava que ele começava a puxar um hino, eu dizia: Jesus, eu preciso ser crente. Quem está entendendo o que Deus quer falar com você nessa noite? Eu preciso ser crente. Ai, irmão, naquela época eu conheci, sabe o quê? Eu conheci o livro O Intercessor. E quando eu conheci o livro O Intercessor, eu fui ler esse livro, eu fui ler porque meu irmão Abraão, um homem que Deus levantou para me discipular junto a junto durante mais 3 anos. Eu louvo a Deus pela vida dele, eu não me canso de falar. Tem gente que não sabe nem quem é irmão Abraão aqui nessa igreja, mas já ama a vida dele. Só por tanto que eu falo dele. Enquanto tem gente que fala de quem abençoa a vida, fala mal, eu só consigo falar bem de tudo que ele fez na minha vida. Ele disse que um dia, numa pregação, eu li um livro. Ele é sertanejo, irmão. Mago, cor e osso. A gordura dele é feita de caranguejo por dentro do osso. Ele tem um óculos desse tamanho assim, ó. Aí ele dizia: eu li um livro 17 vezes. Eu digo: que livro é esse? O cabo lê 17 vezes. Aí ele disse: O Intercessor. No outro dia eu fui atrás comprar em tudo que é canto. Naquela época não tinha Amazon não, irmão. Eu tive que ir para Recife para encontrar. Aí eu comprei o Intercessor. Irmão, quanto mais eu li o livro, eu dizia: eu sou crente, não. E esse livro conta a história, o Intercessor. Ele conta a história de como é o nome dele, meu Deus? Oh, Jesus, me lembra, Senhor. Rick Owens. Conta a história de um cara que era crente e que teve um encontro com Jesus depois de muitos anos de igreja. E tem gente aqui nessa noite que vai ter um encontro com Jesus, vai deixar de ser alguém que só senta no banco, mas vai ser alguém que é nascido de novo, amém ou não amém? Já era de igreja há muito tempo e foi para um culto antes. E de repente o Espírito Santo, confrontou ele, e ele nasceu de novo. E aí ele disse: eu agora, ele entrava no quarto e dizia: Espírito Santo, faz em mim, me usa, domina o meu ser, como o Senhor fez com Jesus de Nazaré. Eu quero ser controlado, dominado, eu não quero que seja feita a minha vontade, eu quero a tua vontade em mim. O Espírito Santo disse assim: se tu soubesse o que tu está pedindo. Se tu soubesse. Eu aprendi nesse livro que intercessão não é o que eu quero que Deus faça, é o que Deus quer que eu veja e faça conforme o Espírito Santo nos revela. E a história dele, o Espírito Santo disse assim: eu vou dar uma amostra grátis do que é ser rendido totalmente a mim. Aí ele disse: Espírito Santo, pede o que tu quiser. O que o Senhor quiser eu quero, pode pedir. Fale comigo. O que o Senhor pedir eu quero. Ele era daqui, se eu não me engano, do país de Gales, naquela época, 1800 não sei quanto. Teve uma época que os homens só andavam de chapéu de boinazinha na cabeça, chapéuzinho de massa, quer dizer, bigode bonito assim, feito de Beto, aquele bigode que, bem acabado. Hoje é um ou outro, mas naquela época todo homem tinha que ter um bigode arrumado. Um homem que não tivesse um bigode não era um homem, irmão. Naquela época era assim. Pode ver os filmes antigos. Todo mundo na rua de paletó, não era, de gravata, de colete. Aí o Espírito Santo disse: pronto, tu quer ser dominado totalmente, está disposto a entregar tudo? Ele disse: eu estou, pode pedir. Eu estou passando a mão no cabelo, irmão, não é charme não, irmão. É porque meu cabelo agora está grande, aí fica, parece que está caindo no olho aqui assim, ó. O cabelo, um fiozinho. Pode pedir. Aí o Espírito Santo disse assim: pronto, vou pedir. A partir de hoje, tu não usa mais chapéu não. Aí ele disse: não, chapéu não, peça tudo, menos isso. O Espírito Santo disse: oxe, eu não pedi nada, eu só pedi o chapéu. Porque naquela época era vergonhoso um homem sair na rua sem chapéu, era mesmo que está nu, irmão. Ele disse, e o pior, viu? Ele fez negócio com Deus e não podia dizer a ninguém o que estava fazendo. Aí ele morava com a mãe. Quando ele desce as escadas, a mãe dele estava... Naquela época tinha chapeleira. Quem lembra da chapeleira? Que ficava o chapéu pendurado. A mãe dele estava embaixo, já aqui, ó, limpo, passando a escovinha no chapéu, para entregar a ele o chapéu. Quando ele desce as escadas, ele disse: mãe, a partir de hoje eu não uso mais chapéu. A mãe: como é? Você vai ser uma vergonha para a família. Pelo amor de Deus, que é isso? E ele não podia dizer assim: mãe, foi o Espírito Santo que pediu. Não podia, tinha que ficar calado e comer a bronca, irmão.
Na primeira semana foi uma tormenta, por onde ele passava o povo apontava para ele. Mas depois de uma semana, duas, tanto faz ter chapéu como não ter chapéu, ele começou a ser rendido, ele achou que tinha acabado. Aí chegou em casa, dobrou o joelho um dia e disse: Senhor, e aí? O senhor viu que eu sou capaz de ser rendido totalmente? Foi chapéu só. E o Espírito Santo disse a ele isso. E o problema é que às vezes a gente não entrega quase nada e pensa que está entregando tudo a Deus. Diga assim: às vezes a gente não entrega quase nada e acha que está entregando tudo. Eu já sou crente, eu já vou para o culto, eu ainda dou dízimo. Acha que está entregando quase nada e pensa que está entregando tudo da vida. E aquilo era um treino, irmão. O chapéu, tirar o chapéu significava renunciar o social, a honra social. Significava quebra de expectativa do respeito humano. Tirar o chapéu significava obediência que gera vergonha pública. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. Quem aqui já foi para a Avenida Mariana Malha, pegar um caixa, um microfone e começar assim: arrependa-se, se converta, porque Jesus está voltando. Arrependa-se. Quem fez isso aqui já? 2. Mas não é tudo crente? Mas aí é demais, não precisa disso. É mais ou menos por aí. É abrir mão da seu respeito social. Quando o Espírito Santo governa, meu irmão, a opinião dos homens deixa de mandar. E o conflito que ele estava tendo era um conflito com quem ele ama, a mãe, por amor e obediência a quem ele adorava, a Jesus. Só que aí, quando ele achou que já tinha feito demais, tirando o chapéu, ele foi orar porque ele venceu. Aquilo que hoje é muito difícil para você, pasme, quando você começar a obedecer, você vai ver que é simples. Tem gente aqui que não conseguia orar por ninguém, que eu dizia: momento do amor, é momento do amor, vai orar, a pessoa fica no lugar dela. Vai orar, meu irmão. Vai orar, minha irmã. Aí teve um dia que essa pessoa, muitos aqui fez: eu vou, né, Jesus? Olha assim para o lado, aí vai todo vergonhoso. Irmão, eu posso orar por tu? Orei, Jesus, glória a Deus. Já orei. Aí o tempo vai passando, ele começa: fala, varão, posso orar por tu? Tem algum pedido específico? Pode falar, que eu oro. É o quê? Aleluia. Senhor, enche ele, Jesus. Oh, glória, dá lugar, Jesus. Você vai tendo ousadia, vai aprendendo, vai destravando, e você depois percebe que aquilo que era impossível, agora é coisa mais normal do mundo. Quem está entendendo diz amém. Mas do mundo não, do reino. É a coisa mais normal do reino. Orais uns pelos outros, está escrito, amém ou não amém? Só que depois, His Holiness foi orar e disse: Senhor, eu estou pronto, pode pedir o que quiser. Aí o Espírito Santo disse: pronto, a partir de hoje tu tira o bigode agora, raspa o bigode. Não, bigode não. Senhor, dessa vez minha mãe morre, Jesus, faço não. O Espírito Santo disse: tu não disse que queria? Aí ele tirou o bigode, irmão, tirou a barba, cara lisa, num período onde ninguém podia fazer isso, homem nenhum podia fazer isso. Quando ele desce as escadas, que a mãe dele estava embaixo, abrindo a porta para despedir ele, que olha para ele, descendo sem barba, ela, puf, desmaia. A desonra ia ser muito grande para ela. Só que antes dele descer, me lembrei agora, ele disse: Espírito Santo, se eu tirar, minha mãe morre. Aí o Espírito Santo disse assim: tu não queria ser igual a Jesus? Eu quero. Aí ele disse: a mãe de Jesus estava onde quando ele estava na cruz? O Espírito Santo perguntou a ele. Aí ele disse: Espírito Santo, eu me lembro que ela estava aos pés da cruz junto com João. Aí o Espírito Santo disse: pois bem, coloque sua mãe na cruz.
você não quer me obedecer plenamente? E aí quando ele desceu, já sabe, né? Ela desmaiou. Passou uma semana, dois, depois se acostumou sem bigode. E depois tanto fazia ele ter bigode como não ter bigode. Porque para Deus tanto faz tu tem bigode, tu não tem bigode. Tanto faz tua perna cabeluda ou careca. Tanto faz tu usa chapéu ou não usa. Não importa. O que Deus quer é que você seja desprendido de qualquer coisa para agradar a Ele. Amém ou não amém? Aquilo significava tirar o bigode, morte da vaidade. E vaidade aqui não é não se arrumar não. É vazio no original. Ela tem uma conotação ligada ao vazio. Tem gente que é vazio, e por isso a Bíblia diz que tudo é vaidade. Ali significava quebra da autoimagem, ou seja, quebra da reputação. Tem crente no nosso meio que não faz as coisas preocupado com o que os outros vão dizer, porque vai estar preocupado com a sua reputação. Mas quem é crente de verdade e bota a sua reputação na lama por amor a Jesus de Nazaré e o seu evangelho. Tirar aquele bigode significava ser visto como estranho por amor e obediência, porque quem é cheio do Espírito Santo não vive para aparecer, vive para obedecer. Quem está entendendo diz amém? Amém. Ser cheio do Espírito Santo não é sentir arrepio, irmão. É obedecer quando Deus toca o orgulho, toca na vaidade, toca no bolso. Aí é ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não pede permissão para confrontar áreas que ainda não morreram para nós. Depois que você se rende a Jesus, o Espírito Santo não pede licença para mais nada. Ele entra e toma posse da sua vida e de tudo que é seu. Quem entende isso diz amém. E eu quero começar a mensagem trazendo como base Romanos capítulo 8, versículo 14. Que diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Diga assim, todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Todo cristão tem um Espírito Santo, mas nem todo cristão é governado por ele. Isso é uma realidade. E igreja do Senhor, não é possível ser salvo sem o Espírito Santo. É impossível. Mas é totalmente possível ser um frequentador de culto, cantar, louvar, pregar, sem ser cheio do Espírito Santo, irmão. Ou não é? Total. A primeira que eu quero que vocês aprendam e fiquem firmados como frase na vida de vocês é que não é a quantidade de culto que define a sua espiritualidade, é quem governa as suas decisões. Quais são as decisões que você tem tomado? A dos sentimentos ou aquela que o Espírito Santo lhe ordena fazer? Paulo não diz, tenham o Espírito, ele diz, enchei-vos do Espírito, e ser cheio do Espírito é ser governado pelo Espírito diariamente. O crente que não é cheio do Espírito, toma decisões na carne, estimulado por emoções, e aqui começa a mensagem de confronto e amor para a igreja do Senhor nessa noite. Quem está pronto para ser amado? Diga eu. Pois é, um crente que não é cheio do Espírito Santo, ele ora depois que decide. Já viu isso? Já decidiu, já escolheu. Isso acontece muito no casamento. Toma decisões baseadas nos hormônios, no tesão, casa errado, fora da palavra. Aí depois que casa, vai orar. Senhor, abençoa meu casamento, converte meu marido, Jesus. Senhor, abençoa meu casamento, salva a minha mulher, Jesus. Tu escolheu errado, vaza. Tomou a decisão sem orar. Depois que toma, a única coisa que resta é orar. Quem está entendendo diz amém. Pois é. O crente que não é cheio do Espírito Santo, ele toma decisões pela carne. Ele escolhe pelo medo, não pela fé, muito menos pela palavra. Eu estou com medo de... Aí ele escolhe. Eu estou com medo de perder o emprego. Aí ele toma decisão em cima disso. Eu estou com medo de faltar, por isso eu não vou ousar. Incredulidade. O crente que não é cheio do Espírito Santo, ele reage na carne. Diga assim, reage
na carne. Alguém fala mal dele, ele fala também. Alguém apronta com ele, ele apronta também. A obra que ele manifesta de reação é obra carnal, maledicência, discussão, briga, contenda, embriaguez, mentira. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele vai na contramão. Ele tem amor, paz, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, bondade. E aquele que não é cheio do Espírito Santo, ele confunde alívio emocional com paz espiritual. E ainda diz assim: o meu coração está em paz. Eu vou fazer porque meu coração está em paz. Com muito X, não é com Z, não é paz. E ele esquece que a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Um crente cheio do Espírito Santo não toma decisões porque o coração está em paz. Toma decisões porque a palavra de Deus diz que pode fazer. Toma decisão porque o Espírito Santo falou assim: eu estou nesse negócio. Me lembrei agora. Quem sabe minha história, e é assunto para outro dia, detalhado. Mas eu me casei com a Raiane, eu dei um beijo nela dia 14 de janeiro de 2011. Noivei com ela dia 9 de fevereiro de 2011. Casei com ela 23 de março de 2011. Foi 2 meses e 8 dias. Só que quando eu noivei, e eu crente, viu, irmão? Quando eu noivei, caiu a real. Eu disse: meu Deus, eu já fazia 4 anos, eu era do mundo, irmão, raparigueiro, tomador de cachaça, aí me converti. Quando eu me converti, eu fui ler a Bíblia e tinha lá: os fornicadores não herdarão o reino do céu. O que é fornicador, Jesus? Aí para que eu fui procurar saber o que era fornicador? Fornicador, quem pratica sexo antes do casamento. Eu digo: está repreendido. Eu vou para o céu, vou matar essa peste dessa carne. Irmão, tu sabe o que eu acabo vendo no mundo? Raparigando, tomando cachaça. E de repente ter que cortar 100%, irmão. Oxe. Terrível, irmão. Terrível. E vou dizer, viu? Não é porque era novo, não. Não é porque era novo, não, porque é velho. Só não peca mais porque não tem mais força. Amém ou não amém? Não importa se é novo, se é velho. Pode ser novo, pode ser velho, pode ser um gagá. Mas se tivesse força para pecar, ele pecava mais. Quem está entendendo diz amém. Aí eu fui orar: Jesus, me ajuda, Jesus. E eu passei 4 anos. Quando eu encontrei Raiane, irmão, aí eu digo: oxe, tá doido, irmão? Vai dar errado isso aqui. Vai dar errado, vai dar errado. Eu tenho que casar logo. A Bíblia diz que se é para viver abrasado é melhor que case. Eu digo: eu fico com a palavra, vou me casar logo. E eu noivei com ela dia 9 de fevereiro. Quando passa uma semana, casamento marcado, eu fui para um culto. Quando eu dobrei o joelho, irmão, a ficha caiu. Eu disse: meu Deus, eu vou casar. Jesus, eu vou casar. Meu Deus, eu sou crente, e crente que casa não separa. Meu Deus, lascou agora. Jesus, eu nem sei quem é Raiane, meu Deus, só sei que ela é bonita, cheirosa. É de Deus, Jesus, mas foi mais ou menos assim a oração, irmão. Aí eu comecei a orar: Jesus. De repente, irmão, eu sou pentecostal, estava na igreja pentecostal. De repente veio um barulho espiritual lá de longe. Era um irmão que vinha. E eu ouvindo aquela voz de longe vindo assim. Era o irmão que veio marchando, a igreja lotada, irmão, lá Saldanha da Gama. O irmão botou a mão no meu ombro aqui, eu de joelho, falando com Jesus do casamento. É para casar, não é, Jesus? Bota a mão no meu ombro e começa: moço, começou a profetizar. Diga assim: porque Deus ainda fala na terra. Diga. Começou a profetizar. Ele disse assim: moço, eu te escolhi. Tu vai pregar a minha palavra, vai abençoar, vou te usar nesta terra. E começou a falar do chamado, irmão. Só que quando Deus estava usando ele, falando do chamado, ele não me conhecia. Só depois disso, eu não sabia quem eu era. Quando ele estava orando e profetizando, falando sobre o meu chamado, enquanto estava falando do chamado, pelo Espírito Santo,
eu comecei a orar a Deus. Era ele falando, eu estava nem aí porque ele estava dizendo. Eu disse, Jesus, eu sei que eu vou pregar, o Senhor já falou. Só que eu estou precisando saber se tu está nesse negócio de eu casar com Rayane, dentro do coração. Se o Senhor disser a mim que não está nesse negócio, eu separo dela hoje, eu acabo com ela hoje. Mas se o Senhor disser que está neste negócio, ele falando, porque eu vou te usar, tu vai para um lado e para o outro, tem um povo te esperando. E ele falando do chamado, e eu aqui, ó, Jesus, eu sei do chamado, eu estou precisando saber do casamento, Jesus, por favor, fale. Aí eu dizia, o Senhor está nesse negócio. Se o senhor estiver nesse negócio, eu caso. Se o senhor não estiver nesse negócio, eu acabo hoje. De repente o vaso fez. Deu uma rajada de língua e disse, moço! E a hora que eu estava orando no coração, internamente, sem abrir a boca. Para que tu saiba que é o Senhor que fala contigo. Ele manda te dizer assim, moço, eu estou neste negócio, pode agir, pode ir, eu sou contigo. Aí eu me levantei e disse, agora eu caso, fui embora do culto. Fui embora na hora, irmão. Eu estava aflito, irmão. Eu fui embora, liguei para ela, olha, não é casado. Ela disse, eu sei, a gente não está noivo. Eu disse, não, mas agora vai casar. O coração do homem pode enganar, mas a palavra de Deus, ela diz, não despreze a profecia. Você pode colocar, Luiz, aí a segunda. Quando não é cheio, o homem e a mulher, quem não é cheio do Espírito, chama impulso de direção e emoção de confirmação. Eu vou repetir. Quem não é cheio do Espírito Santo, chama impulso de direção e emoção de confirmação. Quem está entendendo diz amém. Amém. Quantas vezes não o Senhor confirmou, tem paz. Não, irmão. O nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que confirma a sua palavra. Ele diz, fazei prova. E quando for profecia, cuidado para não estar casando por causa de profetada. Eu já tinha feito várias provas, ali era a última que eu estava fazendo. Essa palavra aqui, ó, é a profecia inerrante, que ninguém pode questionar, mas a profecia dada pelo dom do Espírito Santo, que passa pelo homem, e que a palavra diz que em parte profetizamos, e em parte conhecemos, passa pelo homem. A Bíblia diz, essa tem que ser provada. Amém ou não amém? Exemplos práticos. Quem não escuta a voz, quem não é cheio do Espírito Santo, escolhe relacionamentos que não confrontam ele. Se conecta com quem não obedece. E chama de amor. Não, eu estou conectado com essa pessoa porque eu amo, eu estou evangelizando essa pessoa, estou discipulando essa pessoa. Irmão, devemos falar com todo mundo, mas se aliançar só com quem é temente ao Senhor. Quem está entendendo diz amém. A Bíblia fala de jugo desigual. Você fala com todo mundo, você prega com todo mundo, você serve todo mundo, mas você faz aliança com quem teme ao Senhor de todo o seu coração. Quem não é cheio do Espírito Santo vive mudando decisões para agradar a pessoas. Quem não é cheio do Espírito Santo corre quando Deus manda esperar e espera quando Deus manda agir. E ainda usa versículo. O cabo que não é cheio do Espírito Santo, ele não conhece a Bíblia não. Agora, quando é para defender a safadeza, ele conhece a Bíblia todinha. Não, ele usa texto sem contexto. Diga assim, texto sem contexto é pretexto para heresia. Pois é. Aí está andando com quem machuca, com quem ofende, com quem denigre, com quem é maldizente, com quem é ruim. Apanha de manhã, de tarde, de noite, toda a vida da pessoa. E diz assim, não, eu tenho que perdoar. Eu tenho que andar com essa pessoa, porque Deus mandou perdoar. E tem que perdoar mesmo, irmão. Só que perdoar, irmão, não é perdurar. Diga assim, perdoar não é perdurar.
A etimologia, o sentido original da raiz da palavra, o que significa a palavra etimologia, a palavra perdoar, melhor dizendo, ela vem do latim perdonare, que é a junção de que significa totalmente, completamente, por inteiro, e donare, no latim, que quer dizer dar, oferecer, conceder como dom. No sentido literal, perdoar quer dizer dar completamente, cancelar por inteiro, oferecer como um presente. Não é dar pela metade, não é tolerar, não é fingir que não aconteceu. Perdoar não é esquecer o que fizeram, é entregar totalmente a Deus o direito de cobrar. Quem perdoa, entrega a Deus: Senhor, o que tu quiseres, eu entrego em tuas mãos. Faz a oração de Jesus: perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Faz a oração de Estevão: perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. No original, no grego, afiemi, o afieme, que significa deixar ir, soltar, liberar uma dívida, mandar embora. Perdoar é abrir mão e deixar o outro sem algemas, irmão, porque quem não perdoa continua preso ao ofensor, mas quem perdoa se livra da prisão eternamente. Tem gente que não perdoa e está carregando o ofensor para onde vai, mas quando você perdoa ele, vai e você vai. Quem está entendendo diz amém? Amém. Fique em paz. Se a pessoa se arrepender e se converter, você pode andar com a pessoa. Mas se a pessoa insiste no erro, insiste ofendendo, insiste no mal, diga: vai embora em paz, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Perdão não muda o passado, mas libera o teu futuro. Ande em paz e anda livre. Perdoar quando tudo em você quer odiar é prova de que você é cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo diz amém. Eu quero odiar, porque o coração diz assim: ele te fez mal, ela te maltratou, e eu quero odiar, eu preciso, ele merece. Mas quando você perdoa nessa situação, você está provando a você mesmo que você está cheio do Espírito Santo. Quem decide tua vida? São as outras perguntas que tem aí. Eu quero colocar, para ficar exposto aí já. Quem decide sua vida? É o Espírito Santo ou suas emoções? Pergunta a uma pessoa: quem decide a tua vida? O Espírito Santo ou tuas decisões? Tuas emoções? Eu quero ir para o final da mensagem trazer como exemplo Saul, o rei Saul. Foi ungido, mas não governado. Saul foi ungido, Saul profetizou, Saul foi usado por Deus, mas deixou de ser dirigido por Deus. E unção sem governo gera rejeição. Eu sei que isso é forte, mas é a verdade. Se Deus te ungiu, eu quero dizer, a unção não vai sair de você, mas eu e você podemos ser rejeitados por Ele. Quando você abre mão de obedecer a Deus para fazer a sua própria vontade. O primeiro erro que Saul cometeu foi pressa no lugar e direção. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 8 ao 14, eu vou correr por causa da hora, diz que Saul deveria esperar por 7 dias até Samuel chegar, o profeta. Mas o medo dele falou mais alto, e Saul disse: traz o holocausto. E logo depois, Samuel, o profeta, chegou. Eu quero dizer que Saul esperou o tempo, mas não esperou o governo de Deus. Às vezes você está esperando o tempo, às vezes você não está tomando decisões, mas não está esperando o governo total de Deus na sua vida. Esperar o tempo não é o mesmo que esperar em Deus. Ele esperou 7 dias, mas quando a pressão aumentou, Saul, por medo, deixou de ouvir a direção do Espírito Santo que tinha sido dado pelo profeta Samuel. O marco foi quando ele diz: traz o holocausto.
de um homem ungido para um homem autônomo. E crente não é autônomo, crente é escravo de Cristo. Quem entende isso diz amém. As feministas dizem assim: meu corpo, minhas regras. O crente diz: minha vida, a regra é dele. É totalmente diferente. De ungido ele passou para autônomo. De alguém que esperava em Deus para alguém que resolveu por conta própria. Pode colocar a próxima frase. Eu pedi para colocar a frase porque às vezes tem gente que só consegue firmar o ensinamento quando lê e quando vê. Quando o medo governa, o Espírito Santo ele é totalmente ignorado. O seu medo está tampando os seus ouvidos espirituais de ouvir a direção do Espírito Santo. Saul representa o crente que sabe o que Deus mandou fazer, mas decide agir quando o silêncio de Deus incomoda. Tem até uma música que diz: o silêncio de Deus incomoda você, você já não aguenta ficar sem resposta. Tem gente que não aguenta mais esperar, mas pior do que esperar é agir errado e sofrer as consequências, irmão. Quem está entendendo diz amém. Quem é cheio do Espírito Santo prefere esperar a presença do que agir sem a aprovação de Deus. Para finalizar, o segundo erro grave de Saul, que nos representa, infelizmente em algumas vezes, é a obediência parcial. Ele esperou 7 dias, mas não esperou o profeta. Saul resolveu editar a palavra de Deus. O que é editar? É pensar. Isso aqui eu obedeço. Não, isso aqui é duro demais. Não, aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é para mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não, isso aqui é duro demais. Fica editando a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é para ser editada pelo crente, é para ser obedecida pelo filho e pela filha. Samuel vê a desobediência de Saul e diz: sabe o quê? Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não está esperando sacrifício seu, Deus está esperando obediência. Quem não é cheio do Espírito Santo tenta compensar a desobediência com sacrifício, e o resultado é terrível. E eu quero terminar falando daquele que é exemplo para nós, aquele que foi totalmente cheio do Espírito Santo. O nome dele é Jesus de Nazaré, o meu Deus e o seu Deus. Jesus, ele traz uma transição completa daquilo que é desobediência para o que é perfeita obediência. Saul representa o homem que decide por si. Agora a Escritura nos apresenta um contraste perfeito que é Jesus, onde Saul disse: eu vou fazer o sacrifício. Jesus disse: seja feita a tua vontade. Em Lucas capítulo 4, no primeiro versículo já diz: Jesus, cheio do Espírito Santo. Jesus não se move por impulso, não age por pressão, não negocia a obediência. Ele diz: a tua vontade ela será totalmente cumprida em minha vida. Ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, ele resiste à tentação, ele vive no poder do Espírito, ele ama os inimigos e obedece até o fim, até a morte, e morte de cruz. Ser cheio do Espírito Santo não é evitar desertos. Ser cheio do Espírito Santo é vencer o deserto da vida em obediência até a vontade dele ser soberana na nossa vida. No Getsêmani, meu irmão, ele disse: não faça a minha vontade, faça a tua. Aqui está a maior prova de alguém que é cheio do Espírito Santo. Qual é, pastor? É quando a sua própria vontade morre, para que a vontade dele seja feita. É quando a vontade de pegar o telefone e mandar uma exclamação. É quando você escreve o texto todinho, você é, e tome, e vai escrevendo, porque a gente é ser humano, e tome, Yuri, ó, e quando chega na metade, por fim da mensagem, o Espírito Santo faz: sim, estou só esperando, estou só vendo, e você agora vai ver.
Tá pensando que eu sou besta? Aí o Espírito Santo disse, eu estou pensando não, estou querendo só ver onde vai dar isso aí. Aí o Espírito Santo diz assim, se tu não perdoar, tu não será perdoado. O Espírito Santo diz assim, Jesus faria isso? Aí com os olhos cheios de lágrimas, meu coração azedo, a gente apaga a mensagem. Eu esqueci que eu era crente. Obrigado, Jesus, por ter me lembrado que eu sou crente. Obrigado, Jesus, porque eu não faço a minha vontade, porque eu já morri para mim, que Cristo viva em mim. Deu para entender o que Deus espera de você? Ele espera que a sua vontade morra para que a dele seja feita. Evangelho sem cruz não é evangelho, é coach, mas é evangelho de Jesus é cruz, é morte, é arrependimento. Oh, glória a Deus. Jesus não foi para a cruz porque gostava de dor, mas porque amava o Pai e obedecia ao Espírito Santo. Você pode ficar de pé? Ah, irmão, Saul tentou salvar o seu trono, Jesus entregou a sua vida. Saul perdeu o reino, Jesus, por obedecer, se tornou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Igreja On Grace, hoje eu não te pergunto se você é crente. Não. Bota a última aí. Quem governa as suas decisões? Quem define seus caminhos? Quem tem a última palavra na sua vida? Deus não está procurando pessoas ungidas que fazem o que querem, mas filhos cheios do Espírito Santo que querem fazer a vontade do Pai. Hoje o Espírito Santo, irmão, não quer só te tocar aí, te emocionar. Ele quer te governar por inteiro. Ele quer que você diga: Jesus, seja feita a tua vontade. Ele não quer que você diga assim, mas eu acho, eu sinto, eu quero. Mas Ele quer que diga que a minha vontade não, mas a tua vontade sim. E eu, como pastor, nessa noite eu quero orar pela igreja que o Senhor me confiou. E a minha oração é: vem Espírito Santo e governa esta igreja por inteiro. Governa esse louvor por inteiro. Governa os que servem por inteiro. Governa as crianças, governa os adultos, governa as mulheres, governa os idosos, governa os homens. Governa a nossa vida, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, sopra, sopra, Espírito Santo, e governa a tua igreja.